homem triste de passos lentos que por ti passa a tropeçar, traz tanto sonho feito gemido na alma cansada de soluçar. Olhas pro lado, não queres vê-lo para evitar tua emoção. Para um minuto, querido amigo, este homem triste é teu irmão. Este menino de pés descalços, vestes rasgadas a esmolar, é um lindo sonho perdido ao longe, sem ter direito de começar. Olhas pro lado, não queres vê-lo, fugindo assim da emoção. Estuga o passo, querido amigo, este menino é teu irmão. Este velhinho de olhar tristonho, face marcada de antiga dor, vê o passado como num sonho, segue sozinho sem ter amor. Olhas pro lado, não queres vê-lo para fugir da emoção. Para um momento, querido amigo, este velhinho é teu irmão. Essa mulher, boca pintada, pose estudada, gesto infeliz, perdeu seu sonho na encruzilhada, chora baixinho e a ninguém diz. Olhas pro lado, não queres vê-la, ela é mulher sem amanhã. Para um pouquinho no teu caminho, esta mulher é tua irmã. Estende as mãos e abençoa a quem sofrendo por te passar, dá a palavra que reconforta, a esperança, a paz de um lar. Homem ou mulher, velho ou criança, recebe a todos nos braços teus, pois ante as leis do amor divino, nós somos todos irmãos em Deus. Desejamos uma boa noite a todos que estão sintonizados conosco, como também estamos dando as boas-vindas à nossa sala virtual, àqueles que vão assistir a este programa mais tarde, em outro momento. Hoje, nós estamos recebendo, em nossa sala virtual, uma muito querida amiga, irmã nossa. Irmã porque ela esteve presente em tantas vezes nas reuniões públicas do Lar de Teresa, quando se realizava na sede, no Núcleo Emmanuel, e quando todos estávamos juntos das salas. Agora, esta nossa convidada, Jeanette Veloso, está conosco nesse momento virtual. Quem é a Jeanette, tão conhecida de muitos de nós? Jeanette, atualmente, é presidente do Grupo de Estudos Espírita Rita de Cássia. Para nós, que somos, assim, tão vizinhos dessa casa no Leblon, nós chamamos simplesmente, carinhosamente, o Rita. E eu carinhosamente, porque Lar de Teresa e Rita de Cássia tem uma data de fundação muito próxima, porque a nossa querida Vera Simões
que fundou esse Rita de Cássia, também esteve com a nossa Brunilde, Dona Brunilde Mendes do Espírito Santo, foi uma das que esteve junto da nossa fundadora na fundação do Lar de Teresa. Então, somos casas irmãs. Por isso, a nossa alegria. E, então, Janete, atual presidente dessa casa irmã nossa, aqui está conosco. E, Janete, muitas responsabilidades em dirigir uma casa espírita, não é? E você quer dirigir as suas primeiras palavras ao grupo que está nos assistindo? Para mim é uma alegria enorme fazer parte dessa casa irmã mesmo, né? O Lar Teresa assim, uma casa tão querida para o meu coração, porque, na verdade, antes do Rita começar, nós começamos o estudo do Espiritismo no Lar de Teresa com a tia Brunilde, né? É uma alegria a gente estar aqui, esse carinho de apresentação que ele está fazendo acaricia o nosso coração. E nós desejamos assim a todos que estão nos assistindo que compartilhem conosco dessa alegria e que todos possam, né, se sentir acolhidos também na nossa casa, lá no Rita, lá no Leblon. Assim como eu sou tão bem acolhida quando estava presencialmente no Lar de Teresa, que sempre fui recebida com muito carinho, né? Então, assim, o nosso coração está aberto para receber a todos do Lar de Teresa que chegarem também lá na nossa casa. Ótimo. Tá bom, Elisa? Já conhecemos um pouco, então, de Janete da nossa ligação, porque não foi assim em vão que nós colocamos os vínculos fraternos entre as duas casas. E hoje nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, e que a Janete vai nos fazer, então, a explanação. E este tema é um tema muito interessante. Muitos de nós temos muitas dúvidas sobre isso. Visita espiritual de pessoas vivas. Quantos de nós já pensamos nisso? Será que existe? E são 6 questões do Livro dos Espíritos que nós vamos ver. E por isso nós vamos ouvir a explanação da Janete, depois de lermos a parte inicial e de fazermos a nossa prece. Sim? Então, nós convidamos a todos para que nós tenhamos a nossa confraternização nesse momento em que começamos a ler do livro Seara dos Médiuns, esse texto de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico, e com o título de, como estamos vendo, Faixas. Emmanuel assim escreve: comunicação espiritual não é privilégio da organização mediúnica. O pensamento é idioma universal, e compreendendo-se que o cérebro ativo é um centro de ondas em movimento constante, estamos sempre em correspondência com o objeto que nos prende a atenção. Todo espírito, na condição evolutiva em que nos encontramos, é governado essencialmente por 3 fatores específicos, ou mais propriamente, a experiência, o estímulo e a inspiração. A experiência é o conjunto de nossos próprios pensamentos. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. A inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou procuramos. Tanto quanto te vês compelido diariamente a entrar na faixa das necessidades do corpo físico, pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Um livro, uma página, uma sentença, uma palestra, uma visita,
uma notícia, uma distração ou qualquer pequenino acontecimento que te parece sem importância pode representar silenciosa tomada de ligação para determinado tipo de interesse ou de assunto. Geralmente, toda criatura que ainda não traçou o caminho de sublimação moral a si mesma as ondas. Receberás, portanto, variados apelos, nascidos do campo mental de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se afinam contigo, tentando influenciar-te através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas se buscas o Cristo, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localiza o bem e o mal, razão porque, dispondo todos nós do lema da vontade, o problema de sintonia corre por nossa conta. Convidamos, então, aqueles que nos acompanham a orar conosco. E como nos disse Emmanuel, a sintonia corre por nossa conta. Que possamos mentalizando o nosso mestre, que tanto nos ensinou e que pouco assimilamos, que possamos pedir a esse mestre que estejamos em contato com os espíritos amigos que velam pelas nossas casas de estudo e de trabalho, e que juntas as casas e os trabalhadores possamos nós, congregando os nossos pensamentos, pedir iluminação para as nossas almas, iluminação por toda a nossa cidade e por todos que frequentam as nossas casas de estudo. Que sempre, sempre pedimos tranquilidade, serenidade e que a misericórdia de Jesus continue parando sobre todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Janete, agora com você. Oi, Elisa, obrigada. A sua meiguice, a sua simpatia nos envolvem, né? E nos dão assim um conforto bastante grande e uma tranquilidade, né? Que você emana e que contagia a gente. Pois então, a nossa conversa hoje é sobre as 6 perguntas que Elisa nos falou aí antes, na sua apresentação, sobre 6 perguntas que falam de visitas entre pessoas vivas, já falam do sono, do sonho, né, da emancipação da alma. E nós fomos lá no livro Obras Póstumas, e nós temos assim a palavra de Kardec que nos diz assim que durante o sono apenas o corpo repousa, pois o espírito não dorme. Aproveita-se do repouso do corpo e dos momentos em que sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, né? Isso a gente tem essa noção de que quando nós repousamos, nosso espírito ele tem a possibilidade de se deslocar e ir para onde ele quiser. Claro que é de acordo com a possibilidade de cada um, não é? Os espíritos que estão encarnados e que são já pessoas muito iluminadas, elas têm um fio muito tênue que as prende ao corpo físico, então elas voam muito alto. Aquele que é mais apegado à terra, que é mais apegado às coisas materiais, aos problemas do dia a dia, ele já tem um pouco mais de dificuldade em se desprender, mas mesmo assim se desprende e não deve alcançar as alturas, mas ele pode alcançar
regiões onde ele se vê em contato com outros espíritos, que ele pode se instruir, ele pode conversar, matar saudade, enfim. Então, nós vemos assim que o espírito ele nunca se desprende totalmente do corpo físico, né? O corpo físico ele fica ligado ao corpo físico com um cordão, não é? que o prende, e que esse fio condutor ele vai sendo mais elástico, vamos dizer assim, quando a criatura é mais espiritualizada, é mais de acordo com as leis de Deus, e aí ela consegue alçar voos maiores. A pergunta 413, que está aqui nesse capítulo Emancipação da Alma, Kardec pergunta, não é? Já que a alma, durante o sono, parece estar solta, ele pergunta se existe, assim, duas existências. Kardec fica intrigado, né? Já que o espírito se desprende do corpo, são duas existências, e os espíritos vêm nos dizendo que de jeito nenhum. Né? São duas fases, a criatura o corpo físico adormece e o espírito se desprende, mas não são duas pessoas, é uma pessoa só que tem essa possibilidade de se desprender, né? E a 414 vem perguntando o seguinte: duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Muita gente fica intrigada, né? Perguntando, meu Deus do céu, será que a gente pode se encontrar durante o sono? E os espíritos nos dizem que sim, né? E muitas outras que julgam não se conhecer e reúnem-se em conversa. Quer dizer, as pessoas, nós espíritos encarnados, nós podemos nos encontrar com pessoas que nós conhecemos. Mas também podemos nos encontrar com pessoas que são ligadas a nós de outras existências, de outras vidas, não é? E pessoas desconhecidas. Nós temos essa possibilidade de nos encontrarmos, não é? Com aquelas pessoas que a gente se conhece. Muitas vezes a gente encontra com um amigo ou amiga e fala assim: meu Deus, olha só, eu sonhei com você essa noite. Sonhei com você essa noite. E a outra, às vezes, diz assim: sabe que eu também sonhei? Isso já aconteceu. Uma vez, estávamos preocupados com... Eu estava preocupada com uma pessoa e durante a noite, eu sonhei que eu tinha ido estar com essa pessoa que estava adoentada. No dia seguinte, eu fui fazer uma visita a essa pessoa. E quando eu cheguei lá, a criatura falou para mim assim: você esteve aqui essa noite. Eu te vi sentada na beira da minha cama. Olha só, isso é possível, né? E aí a pessoa ficou: mas você veio aqui? Eu falei: olha, sabe que eu sonhei com você? Eu sonhei com você essa noite. Eu estava muito preocupada, sonhei com você, queria te visitar. E a criatura registrou a minha presença ali, sentada na beira da cama. Quer dizer, isso é possível, né? Quantas vezes, não é, a pessoa está com uma saudade enorme de alguém e aí sonha com essa pessoa. E quando acorda com uma sensação gostosa. Nossa, parece que eu matei a saudade. Parece que eu encontrei de verdade, né, com aquela pessoa que eu estava com muita saudade. Mal sabe essa pessoa que realmente ela pode ter estado desprendida do corpo com a outra pessoa com quem ela estava saudosa, né? E assim a gente vai caminhando pelas perguntas que Kardec vai fazendo aos espíritos. E aqui, a 415, ele pergunta assim: qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, já que não nos lembramos dela? Será que tem alguma utilidade? Essas visitas noturnas vão nos trazer
alguma coisa útil de volta? E a resposta que os espíritos nos dão? Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertares. Muitas vezes, essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente as que adquiristes nessas conversas. Então, qual a utilidade desses sonhos? Desses sonhos? Muitas vezes, não é? Nós estamos com uma dificuldade, com um problema sério para resolver, e vamos dormir meio preocupados, e, de repente, nós sonhamos. Sonhamos e conversamos com os espíritos amigos, nos encontramos com aqueles que podem nos ajudar, e acordamos, temos uma leve intuição, uma leve lembrança daquilo que nós sonhamos. Mas, de repente, surge no nosso pensamento uma ideia. A gente, meu Deus, aquilo que eu estava com problema, eu que estava precisando resolver, não é que eu tive uma ideia maravilhosa que eu vou poder resolver aquela situação difícil? Mal sabe essa pessoa que foi durante o sono, encontrando com essas pessoas com as quais ela tinha possibilidade de se encontrar, que ela teve a orientação de resolver o problema e ela acorda com aquilo como se fosse uma ideia própria, né? Meu Deus, tive uma ideia, né? Às vezes a pessoa está com um problema difícil, sonha, resolve o problema no sonho e acorda. Meu Deus, dormi e acordei com a ideia de que vai me fazer resolver o problema que eu estou vivendo. Isso é muito comum, né? É muito comum. Agora, assim, uma coisa que a gente deve pensar, já que essas visitas são importantes, que essas visitas nos ajudam, que essa possibilidade que nós temos de desprendimento é real. Todo mundo, todas as pessoas se desprendem, mesmo que não saibam que estão se desprendendo, né? Mas olha só, nós que temos já o conhecimento, já sabemos que isso pode acontecer. O que é que nós devemos fazer para aproveitar essa oportunidade que a vida nos oferece? É claro que devemos prestar muita atenção ao irmos descansar, quando vamos dormir, antes de deitar, que nós possamos fazer uma oração, que nós possamos pedir aos espíritos amigos que estejam conosco, que possam nos ajudar a trabalhar na espiritualidade, a termos bons encontros proveitosos, e uma coisa que é importante, se nós já temos essa vontade de trabalhar, de fazer coisas boas, de nos preocuparmos com o outro, nós, muitas vezes, em vigília, a gente fica tão ocupado que o tempo nos escapa e nós não podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Mas, se a gente se preparar para dormir e a gente conversar com os nossos amigos espirituais e pedirmos a eles, me dá uma chance de trabalhar, eu quero ser útil. E aí a gente pode se deitar e pedir aos espíritos amigos que nos auxiliem a trabalhar, a dar utilidade a esse tempo em que o nosso corpo está descansando, porque nós precisamos descansar, o corpo precisa descansar, mas o espírito não precisa, ele pode alçar voo, trabalhar, conversar, se instruir, enquanto o corpo está ali deitadinho. Então, uma oportunidade que nós, como nós encarnados, temos de também, durante o sono, transformarmos essas horas em horas úteis, em horas de trabalho. Os espíritos nos dizem que quando nós renascemos, nós fazemos planos, não é? Nós nos comprometemos, nós
queremos, muitas vezes, recuperar o tempo perdido, não é? E pedimos uma encarnação na qual a gente possa trabalhar, que a gente possa ser útil. Mas, muitas vezes, aqui, quando a gente chega no mundo, no aqui e agora, nós nos esquecemos, muitas vezes, das promessas que fizemos. Mas já está na hora de nós estarmos atentos. Não precisamos, nós que já temos o conhecimento, nós precisamos estar sempre vigiando e orando, como nos dizia Jesus, não é? Nós precisamos estar em vigilância para que possamos cumprir aquilo que prometemos. Mas, como estávamos dizendo, nós renascemos com muitos planos e os espíritos esperam, muitas vezes, o nosso concurso, a nossa ajuda, para que eles também possam auxiliar. E aí, se nós colocarmos, nós nos colocarmos à disposição do trabalho, certamente não há de faltar utilidade, não há de faltar um trabalho para nós executarmos enquanto o nosso corpo está descansando. Importante a gente pensar nisso. E aí, a pergunta 416, Kardec pergunta: o homem pode provocar as visitas espíritas por ato da vontade? Pode, por exemplo, dizer, antes de dormir, essa noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhe tal coisa. E aí tem uma resposta que os espíritos vão nos dizendo e nos esclarecendo, não é? Eles dizem assim: eis o que se passa, eis o que se passa. Quando o homem adormece, seu espírito desperta, e na maioria das vezes o que o homem havia decidido, o espírito está bem longe de seguir, pois a vida do homem pouco interessa a seu espírito, uma vez que desprendido da matéria. Será que os espíritos estão querendo nos dizer assim, né? Que o homem, o espírito pensa uma coisa, o homem pensa outra? Como é que é isso? Como será, não é? É fácil da gente entender. Quando nós estamos acordados, nosso espírito está acoplado aqui conosco, e o que acontece? Nós estamos nesse mundo material, cheio de atropelos, cheio de chamamentos, cheio de influências. À torto e à direito, nós somos convocados para fazer isso ou aquilo, darmos conta da nossa vida material. Todos nós vivemos nesse mundo, estamos assim, né? Nessa função de darmos conta da nossa encarnação. E dar conta da nossa encarnação nesse mundo é uma prova, é uma tarefa difícil. E, às vezes, a gente, por exemplo, tem aqui uma vontade de encontrar com alguém que está encarnado junto conosco e a gente pede, eu quero encontrar com fulano durante o sono para resolver algum problema. E aí não é bem assim, porque quando a gente adormece, nosso espírito ele tem um alcance das coisas muito mais alargado, ele vai se esquecer um pouco de que tem que fazer as coisas materiais, né? Porque nós temos que fazer as coisas materiais, mas quando a gente se desprende do corpo, a gente não vai pensar em que tem que fazer o trabalho de casa, não vamos pensar que temos que fazer a comida, não vamos ter que pensar que temos que tomar uma condução, nada disso. O espírito vai procurar algo que lhe interesse espiritualmente, não é? Então, não se dá assim a nossa vontade de eu quero encontrar com fulano ou beltrano, não significa que a gente vá encontrar com essa pessoa, não é? Naquele momento em que a gente está desejando. Os espíritos são bem claros quando nos dizem isso, não é? Ele diz assim: uma vez o espírito desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados, outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência. Entregam-se às suas paixões ou se
mantém inativos. Pode, pois, acontecer, conforme os motivos que a isso induz, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar, mas o fato de tê-lo desejado em vigília não é razão para que o faça. Quer dizer, os espíritos dizem, não adianta a gente desejar muito, não, porque não é assim, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Dá licença. Então, a 417 pergunta, os espíritos encarnados podem reunir-se em certo número e assim formar assembleias? E a resposta dos espíritos é, sem dúvida alguma. Os laços de amizade, antigos ou recentes, reúnem-se frequentemente. E aí, e a 418 é uma pergunta interessante. Pergunta se a gente tem, a pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na verdade não estava, poderia encontrar-se com ele em espírito e assim saber que está vivo? Poderia, nesse caso, ser a intuição do fato ao despertar? Como espírito, essa pessoa pode ver se o seu amigo, ser seu amigo conhecer da sua sorte. Quer dizer, será que acontece isso? Será que acontece isso? Muitas vezes, não é? As pessoas desaparecem, já repararam? Quantas pessoas desaparecidas a gente tem por aí? A gente vê nos cartazes crianças, jovens, idosos, que às vezes saem de casa e a gente não tem notícia mais daquela criatura. Pode acontecer. Se a pessoa está na dúvida, será que essa pessoa está viva ou está morta? Será que desencarnou ou não desencarnou? Sumiu, a gente não tem notícia? E pode acontecer da pessoa desprendida do sonho, pelo sono, né, desprendida, possa até, durante o sono, tomar conhecimento se a criatura está viva ou se desencarnou. E ele, quando essa pessoa vai acordar e vai perceber aquela intuição, olha, mas sabe que eu sonhei com fulano? Eu acho que ele ainda está vivo, eu acho que vale a pena a gente sair à procura dele. Ou então, a criatura pode sonhar e falar, acho que essa pessoa já está no mundo espiritual. Não adianta a gente nem procurar mais, porque já desencarnou. Eu tive esse sonho, aí a pessoa acorda com aquela impressão, né, de que a pessoa não está mais viva. Mas falando assim, em sonho, sono, em assembleias, encontro de espíritos, encontro de pessoas vivas, encarnadas, com pessoas que estão desencarnadas, soluções de problemas, planejamento de encarnações, reuniões de espíritos encarnados e desencarnados no plano espiritual. Não existe melhor fonte para nós procurarmos e entendermos que essas coisas acontecem quando nós lemos André Luiz, as obras de André Luiz, não é? Porque em todos os livros de André Luiz que a gente folheia, a gente encontra mensagens, a gente encontra textos em que a espiritualidade nos mostra esses encontros, não é? Em Mensageiros, nós temos um trechinho em que uma irmã, chamava-se Irmã Emília, ela estava procurando uma criatura, uma filha, e ela, então, procura, e um dia ela encontra essa pessoa. E aí o outro pergunta para ela, mas vem cá, como é que você conseguiu encontrá-la? E aí a pessoa vai e diz, eu encontrei em sonho. O texto diz assim, essa é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, é um espírito, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado.
E aí pergunta assim, e ele virá até aqui? Interrogou Vicente. Virá pelas portas do sono físico. Estas ocorrências no círculo da costa dão-se aos milhares todas as noites. Quer dizer, aqui no livro Mensageiros, nós temos esse fato, né? A irmã estava procurando seu esposo ainda encarnado, e ela consegue encontrá-lo através do sono, do sonho, né? E aí o instrutor esclarece para André Luiz e Vicente, que estavam lá procurando, que essas ocorrências se dão a todas as noites, em muitas ocasiões, né? E aí a gente vai andando no mesmo Mensageiros, a gente tem duas situações muito parecidas. Entre a terra e o céu, nós vamos encontrar a história de um ferroviário, né, que tinha tido na vida, ele tinha tido um grande amor na sua vida, mas esse amor desencarnou e ele contraiu novas núpcias. O espírito que tinha sido sua primeira mulher, que era assim um grande amor da vida dele e dela, ficou muito entristecida, começou inclusive a influenciar negativamente a segunda esposa. E os espíritos amigos que estavam lá muito preocupados com aquela situação fazem com que o ferroviário, que era o marido, no caso, ele, durante o sono, ele se desprende, ele é levado até onde a primeira esposa estava vivendo, e eles se encontram. E ele fica muito feliz, porque era o amor da vida dele, e eles conversam. E nessa conversa que eles têm, eles conseguem fazer com que essa primeira mulher, que estava muito zangada, muito, inclusive obsidiando a outra, ela entenda a situação e pare de influenciar negativamente a primeira esposa, passando, inclusive, a ser uma auxiliar, né, da vida desse casal, compartilhando da vida, depois fazendo também, participando da reencarnação do filhinho que tinha que voltar a encarnar, né? Então, a gente vê, assim, nos livros de André Luiz, frequentemente a gente diz, hoje tem reunião, uma reunião, nós temos uma assembleia para discutir tal e qual assunto. E nas reuniões participam espíritos desencarnados e espíritos encarnados, que desdobrados vão participar das assembleias, das decisões que muitas vezes os espíritos estão precisando tomar e tem que ter o auxílio do encarnado. Então, isso aí a gente vê com muita frequência nas obras de André Luiz. Agora, para mim, assim, uma das situações mais bonitas que tem nas obras de André Luiz, falando dessa questão do desdobramento, da possibilidade do encarnado estar com o desencarnado e haver assim um planejamento de uma reencarnação, de uma pacificação de ânimos, não é? Está no Missionários da Luz. Quando nós vemos, não é? Acompanhamos ali um espírito desencarnado que, numa vida anterior, assassinou aquele que deverá ser seu pai numa próxima encarnação. Então, esse espírito que está precisando reencarnar como filho daquele a quem ele assassinou, ele está muito assustado, está com muito medo, né? E então, toda uma pleiade de espíritos está participando desse
desse contexto, e a gente vê assim o cuidado da espiritualidade, né? Eles, uma hora, chamam o espírito daquela que vai ser a mãe e levam até a espiritualidade para fazer com que ela entre em contato com aquele espírito que vai ser seu filho e converse com ele. Depois, levam aquele que foi assassinado, que vai ser o pai desse espírito que se chamava o Segismundo, né? Então, vai o pai até o plano espiritual e é levado a encontrar com aquele que vai ser seu filho, mas que foi quem tirou a própria vida, a sua própria vida numa reencarnação, uma encarnação anterior. Então, eles ali conversam e aí passa um pouco aquele temor do espírito que precisava reencarnar e entender que aquele que foi o alvo do seu ódio em outra vida vai, nessa existência, acolhê-lo como filho. E aí a gente vê a beleza, né, dessa situação. E esse encontro assim é possibilitado, e aí a gente vê, é possibilitado porque numa reunião de oração na casa desse casal, né, o meninozinho que era seu filho mais velho faz uma oração e o pai, que estava muito distanciado de oração, também se une, ficou sensibilizado com a postura do garotinho fazendo oração, e ele também fica sensibilizado, ele também entra na oração. E esse alargamento de sensibilidade permite que ele, quando adormece, ele então tenha mais facilidade de se desdobrar, de sair do seu próprio corpo e ir ter com aquele que vai ser seu filho em breve, né? E aí, nessas histórias todas, é porque a literatura e os livros de André Luiz são lições para todos nós, né? A gente aprende muito nos livros de André Luiz. E em relação a essa questão do sono, do desprendimento, da liberdade do espírito quando está desprendido, a gente tem a oportunidade de ver em quase todos os livros da obra de André Luiz. Mas uma coisa fica bem clara para todos nós: podemos nos desprender, sim. Podemos encontrar com pessoas vivas, sim. Podemos participar de assembleias no plano espiritual. Mas os nossos encontros, as nossas possibilidades de serem agradáveis vai depender da nossa postura, porque se nós formos também ligados a coisas desagradáveis, de tristeza, de calúnia, de inveja, nós vamos nos desprender e vamos estar num ambiente de inveja, de calúnia, de coisas desagradáveis. Mas nós não queremos isso para nós, não é verdade? Nós queremos o quê? Nós queremos paz no nosso coração, nós queremos bons conselhos, nós queremos aprender cada vez mais. Então, para tal, é preciso que nós tenhamos uma vida correta, uma vida voltada para o bem, uma vida que nos permita, em alguns momentos do dia, nos isolarmos um pouquinho e entrarmos em contato com Deus, nosso Pai, entrarmos em contato com os nossos anjos, amigos espirituais, que vão realmente aproveitar esses momentos pequenos que nós, nessa vida tumultuada que temos, oferecemos para esses encontros. Eles vão aproveitar a nossa vibração, a nossa boa vontade, a nossa amorosidade, e vão saber que poderão contar conosco nas obras do bem, nas possibilidades que cada um de nós tem de
nos melhorar e também de ajudar, não é? Aqueles que convivem conosco, encarnados ou desencarnados. Porque a nossa postura aqui influencia aqueles que convivem conosco no dia a dia, mas influenciam também os desencarnados que estão à nossa volta. Então, nós precisamos, para ter um desprendimento do corpo físico saudável e que nos dê bons frutos, bons proveitos, nós precisamos ter e alimentar bons pensamentos, boas atitudes, fortalecer a nossa fé, manter esse contato regular com a espiritualidade, porque vai ser uma maneira de sermos úteis e também vai ser uma maneira que nós podemos, no desprendimento, aproveitar, né, para nos enriquecer, nos fortalecer, para matar a saudade daqueles que partiram antes de nós, enfim. O assunto é vasto, né? É complexo, mas é bonito. E, assim, vamos todos nós caprichar na nossa atitude no dia a dia para que possamos ter bons desprendimentos, bons sonhos, que eles possam nos dar boas intuições e que nós possamos utilizar esse tempo no bem, na paz, na lucidez e no amor. Vamos pensar nisso com carinho. Uma boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito bom, Janete, muito bom. Gravamos bem as últimas palavras. É um tema muito bonito, realmente. E desejamos que, nesta noite, quem sabe, nós tenhamos oportunidade de encontros que nos deixem mais em harmonia, que nos tornem mais serenos, porque poderemos nos confraternizar com espíritos amigos e afetuosos nossos. E como Janete bem nos colocou, depende de nós que eles sejam harmoniosos. Que em todas as noites também nós nos lembremos de orar antes do desprendimento do espírito nosso, da nossa alma, como fazemos agora no encerramento dessa nossa reunião. Uma reunião que nos consola, porque nos sabemos ligados uns aos outros, no plano físico, alma com alma, e no plano espiritual. E, Senhor e Mestre, tanto nos falavas daqueles que estavam no reino dos céus, como dizias, e que nos protegiam. Que as suas palavras, Mestre, nos consolem sempre. Que nos lembremos que não somos órfãos da tua misericórdia e que, por isso, a nossa condução a cada dia seja a condução que nos leve ao bem pensar, aos pensamentos de otimismo e de harmonia, e que nos façam criaturas melhores nessa encarnação. Nossa gratidão aos espíritos amigos, benfeitores das nossas casas, Rita de Cássia, Lar de Teresa, nossa gratidão por termos sido acolhidos nessas casas de amor. E que assim, agradecidos, nós encerremos a nossa reunião de estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E continuamos convidando os nossos irmãos, nossos amigos, para a próxima segunda-feira, às 19 horas, quando estaremos então estudando mais um pouco do que a doutrina espírita nos oferece. Que todos nós tenhamos uma boa noite de paz, de elevação e de afinidade com o plano espiritual superior. Obrigada a todos e boa noite.